Acho que sim. Acho que no aspecto de administração, né, de resultado. Gol saiu logo, né? E ajudou isso. Ajuda. Foi a vitória mais tranquila. Eu esperava... o Remo estava competindo mais, era uma característica do Osório, né? Não tinha grandes resultados, mas parecia estar competindo mais. Mas também pegou um time que tem um padrão de jogo muito ajustado. É difícil de enfrentar o coletivo do Fluminense. O Remo, o Osório é um time que certamente estava tentando jogar mais, né? E agora vai por um caminho que a gente ainda vai entender com o tempo. O Fluminense... E eu gosto muito do Léo Condé, acho que ele é bom treinador. Ele tem ótimos trabalhos, tá? É só muito diferente do que tinha antes. E o Fluminense, eu acho que você citou no começo, né, Lino? Talvez tenha aí o desempenho médio, eu não sei se melhor, mas o mais regular do ano, certamente. Né? A gente não vê o Fluminense jogando muito mal, fugindo muito da sua característica, me parece um time... redondinho, assim, no sentido de funcionar quase que automaticamente as coisas, né? Uma compreensão muito clara de qual é a ideia, do que é treinado e precisa ser colocado em campo, para variar uma defesaça do Fábio, né? Assim, num momento importante do jogo. E eu falei aqui há pouco, 45 anos, e ele com essa velocidade, com esse reflexo, né? É sempre muito impressionante. E um time que, assim, eu acho que tá muito certo dentro de campo, né? Você vê o Fluminense com poucas coisas a corrigir, mas ainda com margem de evolução, margem de melhora, especialmente em jogos mais chave, mais decisivos, como a gente viu ali nas finais do Carioca. Outro dia eu falei em redes sociais, as amadas redes sociais, tem torcedores que até hoje pegam no meu pé, porque eu falei uma vez que o Fluminense nunca, nesse período todo, não precisa dos jogadores brilhantes fora do comum. O Fluminense não é um time de jogadores brilhantes fora do comum. O coletivo do Fluminense, os encaixes dentro do Fluminense vão sendo sempre funcionando. E acho que isso é mais elogio do que crítica mesmo. Exatamente. Né? Claro. O encaixe funciona, o coletivo funciona e quando você precisa daquele algo mais, você tem o Lúcio. Que jogador, né? Que jogador. Que jogador que fez a assistência que ele dá ontem foi brincadeira. É nível, assim, nível top. Nível hard. De fato, assim. Ele olha a movimentação do Canóbio e dá um passe de esquerda, assim. Então, o Fluminense é um Fluminense muito bom no coletivo, mas quando precisa daquele jogador que faça a diferença, o Fluminense tem. Fica no Lúcio. Olha só, a gente tem uma sequência de feitos dele dentro do campeonato. Desde a estreia dele contra o Grêmio, quando ele faz o segundo gol, o gol da vitória por 2-1. A gente roda agora o Brasileirão do Lúcio. Na estreia contra o Grêmio, fez o segundo gol da vitória por 2-1. E golaço. E golaço. Cartãozaço de visita. Cheguei, né? Contra o Bahia foram 2 finalizações, 79 minutos em campo. E era só o começo da brincadeira, era ele já mostrando o que ele é capaz de fazer. Isso aí também é golaço. Isso aí é loucura. Isso é... Golaço na vitória contra o Botafogo. Marcou gol do time na derrota para o Palmeiras aos 45 do segundo tempo. Belo gol também e mostrou que é forte fisicamente, né? E foi um bom jogo do Fluminense, apesar de ter perdido. E contra o Remo, essa assistência debochada, né? Essa bola sem peso. Cara, assim... Não, eu ia dizer, o Fluminense tem... É que eu vou transcender o Lúcio, tá? O Fluminense tem 2 jogadores de meio campo que, para mim, jogam muita bola. O Lúcio e o Martinelli. Perfeito. Que é um jogador subestimado, eu acho. Pouco falado a influência que ele tem desde o início de construção até chegada na área do adversário. E nitidamente, são jogadores que gostam de fazer companhia um para o outro, que gostam de links, que entendem a movimentação um do outro. Então é um time de boa técnica, assim, nesse setor onde as coisas costumam acontecer, onde a construção acontece. E o Lúcio, para mim, é uma ótima surpresa, porque eu esperava que ele pudesse melhorar o Fluminense, mas ele elevou o nível muito. E esses jogadores pequenininhos, né, que a gente às vezes até tem dificuldade para ver explodindo em escolinha, anos atrás eles tinham acabado, tinham decretado o final de jogador desse tamanho. No meio campo, então, é só brigar a segunda bola,
não tem força. O Soteldo reativou no futebol brasileiro há uns anos atrás, esse jogador novamente, né? Não, o Messi Vai no nunca, Barcelona. o Messi nunca deixou isso cair em desuso. Principalmente o Barcelona. Você pega o time do Barcelona hoje, tem uns 5 ali que são não são Pedro, tão altos. Lamine, Dani, E é brincadeira. Fermin. É absurdo. Essa molecada aí. Não, e para marcar, né, cara? Você Não, que... é muito difícil. É difícil marcar um cara difícil. A mulher, assim, na hora que eles giram, pra você girar, eles giram muito rápido. Sabe? Então, assim, o nível técnico deles, realmente, essa moleque é difícil demais, muito difícil. E você até perde a referência física, né? Que você quer travar o cara, você e não às vezes consegue. você quer dar uma chegada a mais, não acha. Grafa não precisava disso, né, Grafa? Não, era tranquilo. Grafa não precisava disso. Era bem complicado. Olha que mesa que tá falando de jogador pequeno. Mesa especial. Não, a mesa aqui hoje está em alto nível. É porque o Lúcio tem essa questão da facilidade que ele tem para lidar com a bola, mas eu destacaria muito mais a facilidade que ele tem para lidar com o jogo, a visão de jogo dele, a facilidade que ele tem para inverter bolas, para achar jogadores por dentro. Muito bom, olha, tem uma jogada no segundo tempo do jogo, na final do Carioca, Fla-Flu, o Lúcio pega na bola, toca uma bola para ele já de primeira acha eu acho que o John Kennedy, ele acha o John Kennedy que volta para ele, 2 toques na bola, alguém volta para ele, dá uma chapada de esquerda e o Rossi faz uma defesaça. Que se o Fluminense faz aquele gol ali, provavelmente o Fluminense seria campeão. Então, assim, ele cria jogada do nada. Com um toque na bola, às vezes não precisa nem dar toque na bola, ele faz um corta-luz, assim, é um cara que é muito acima da média, com a bola no pé e sem a bola no pé é muito acima da média também, porque a bola não precisa passar pelo pé dele. Às vezes ele faz uma jogada ou outra de corpo, como eu acabei de falar, um corta-luz, que realmente faz uma diferença enorme. O Zubeldia está... Ele conseguiu achar um Fluminense ideal, ele conseguiu achar um modelo de jogo legal, ele tem realmente acrescentado... Porque o Fluminense, de alguma maneira, sempre mostrou bom futebol, né? Era muito mais o treinador chegar e se adaptar a algumas circunstâncias. Até que ponto é o Zubeldia que faz diferença nesse trabalho? O Zubeldia é até difícil a gente fazer essa análise, porque o Zubeldia não pegou o Fluminense na zona de rebaixamento, brigando para não cair e vivendo um mau momento. O Renato sai do Fluminense, o Fluminense estava jogando bem, o Fluminense não estava jogando mal. Aconteceu a eliminação na Sul-Americana, que o Fluminense era tido como o favorito para chegar à final da Sul-Americana. E, de repente, o Renato pede para sair, ele chega e dá continuidade. O time não estava jogando mal. O Martinelli vinha jogando bem, o Lúcio já tinha boas atuações no Campeonato Brasileiro ano passado. Ele tinha uma dificuldade que ele não conseguia marcar muitos gols, criava chances e não marcava. O Everaldo não conseguiu embalar, o Cano estava machucado. E ele deu continuidade ao trabalho. Lógico que com o tempo ele foi mudando algumas peças, colocando o perfil de trabalho dele, a maneira de trabalho dele. Então, é um Fluminense que continua jogando bem há um certo tempo já. A boa temporada passada, iniciou essa temporada e ele continuou. Ele foi o melhor time da primeira fase as fases do Campeonato Carioca, começou bem no Brasileiro, está na parte de cima da tabela. Eu acho que o Zubeldia, ele não teve nesses 6 meses que o Zubeldia está no Fluminense, 5 meses, 6 meses, por aí. Um pouco mais. Ele não teve uma crise, o time não caiu de produção. Não, foi uma adaptação rápida. Você esperava ler essa adaptação dele? Não esperava. Não esperava, ele saiu mal do São Paulo, né? O São Paulo vinha jogando muito mal naquela reta final dele. Achei uma aposta meio pejorativa, né? Assim, uma tentativa interessante do Fluminense de trazê-lo, de preservá-lo no futebol brasileiro, porque viu bons momentos também, viu esse momento ruim do São Paulo, mas viu outros bons momentos que o time teve sob o comando dele. Mas mesmo assim, eu acho que são feitos muito impressionantes. Ele conseguiu construir um time seguro, né? Principalmente jogando em casa, que oferece pouquíssimas oportunidades ao adversário. Como eu disse, assim, um time muito redondinho, sem grandes investimentos, sem grandes estrelas, até com alguns desfalques de peso. Agora um grande investimento, né? Agora. Chegou o Castilho, que é o jogador mais caro da história do Fluminense. Ele entrou ontem, a gente tem imagens dele. É só uma primeira aparição, né? Num contexto completamente diferente. Mas quero dizer assim, investiu, mas a gente ainda não viu o impacto dele no time, né? O que foi construído até aqui é com o que tinha lá, então... Não, e era uma necessidade, né, Felipe? Estreou ontem, né? Era uma necessidade óbvia. O time, a gente, em vários jogos dentro da temporada, desde o ano passado, a gente via as construções, faltava... Era uma necessidade, é algo que o torcedor pedia muito também. Acho que tenho certeza, foi uma contratação importante, impactante, porque
acaba sendo o jogador mais caro da história do Fluminense, então acaba tendo um impacto isso aí. E eu acho que o presidente do Fluminense fez muito bem em trazer esse atleta que tem no DNA vencer, né? Ganhou com o Lanús 2 competições importantes, fez gol contra um rival do Fluminense, que é o Flamengo, né? E o torcedor do Fluminense espera e coloca muita confiança de que ele possa fazer um bom trabalho no Fluminense e escrever uma bela história. Não, e tem adaptação, daqui a pouco pode acontecer, como aconteceu com o Vasco, que contrata o Spinelli, que joga é o David, né? Mas daqui a pouco ele se adapta, ele vai... Até porque o John Kennedy melhorou muito. E o John Kennedy fez gol ontem, também está produzindo. Passada. O John Kennedy é muito bom. É isso. O John melhorou Kennedy... em relação ao ano passado. O John Kennedy melhorou o comportamento dele. Já veio do ano passado. Ele melhorando o comportamento... Já são 80% do caminho andado. Não tem as dúvidas disso, porque o John Kennedy é muito acima da média. Outro cara que chegou e entrou em campo ontem foi o Alisson, né? Que eu te diria até que combina muito bem com o que é o jeito de jogar do Fluminense. Não sei se ele vai ser titular, mas ele é aquele tipo de jogador que é sempre bom você ter à disposição, porque vai rodar o ano, vai passar o ano, você vai precisar de cara desse tipo de padrão, né? Você imagina ele como um jogador fundamental, titular, ou você acha que ele é um jogador de grupo, Felipe? Eu acho que ele é um jogador de grupo, assim como o Fluminense tem na base jogadores dessa posição que poderiam servir também. Mas é um jogador de grupo, é um jogador que agrega muito, um jogador que tem a experiência de jogar em grandes clubes, né? Que já foi campeão em clubes diferentes, né? Então eu não tenho as dúvidas que é um jogador que agrega muito e é um jogador de grupo. O Fluminense ainda há pouco tinha o Lima, que tinha essa característica, né? Aquele cara que você sempre está usando. Sempre que ele entrava, acrescentava. O Lima, a torcida batia muito, me batia muito porque eu sempre fui um fã declarado do Lima. E a torcida sempre, mas o Lima, assim, sempre que precisava, o Lima entrava. O Lima fez gols decisivos, fazia jogada decisiva. O Lima jogava de várias posições. Exato, primeiro homem, segundo homem. Cara, assim, realmente era. É muito regular o Lima. Muito regular, cara. E quando precisávamos, quando nós estávamos sem confiança, no momento de um jogo difícil, ele pegava na bola e girava em cima de 3 adversários. Parecia que ele, sabe... Parecia no meio da área, marcava um gol de cabeça. Exatamente. Então, assim, o Lima é um grande atleta. Eu sou meio suspeito de falar do Lima. Mas não tenho as dúvidas de que a vinda desse atleta vai agregar bastante. Lino, Losetti, a gente avalia muito nossos companheiros ao longo da carreira no dia a dia. O que os caras fazem nos treinamentos no dia a dia, né? O comportamento. Que muitas vezes, muito jogador não faz no jogo o que faz no treinamento. E por isso que a gente tem essa percepção do dia a dia, do treino, que com certeza ele trabalhou com o Lima. O Lima fazia coisas nos treinamentos que fora da caixinha, fora do comum. Por isso que a gente fala muito dos jogadores, que o dia a dia, treinamento, você conviver com o cara, você vai conhecendo o cara pessoalmente também, a parte social, a parte íntima do cara. E você conhecer ele e ver o que ele desenvolve no campo, no dia a dia e nos jogos é impressionante. Eu sou fã do Lima também, é muito bom jogador. Não é à toa que foi para a América do México, não foi para qualquer time. Sim. Foi para qualquer time. Tomara que o Alisson acrescente bastante também. Outro jogador no Fluminense, de quem vale a pena falar e voltou a fazer gol, é o Canóbio, né? Fez um bonito, o complemento daquela jogada do Lúcio ali, o complemento é dele e ele em boa fase é outro cara que acrescenta muito. Ele falou sobre o jogo. É difícil pensar agora essas coisas, viu? Mas lógico que como time grande a gente assume a responsabilidade, sabe que jogo a jogo, sabe que jogos de visita também são muito duros e agora parabenizar, desfrutar um pouquinho e virar a página que agora tem o domingo, um jogo especial para mim e um jogo muito duro lá no Maraca, assim que continuar trabalhando. Cara, eu gosto do Canóbio. Acho ele, assim, tem torcedor que às vezes pega no pé dele também. Todo jogador, né? Jogador bom, torcedor pega no pé, de vez em quando. Mas o Canóbio consegue ter essa coisa da vibração, né? Da temperatura dos jogos. Eu acho um jogador muito útil. Fala, torcida tricolor. Antes de prosseguirmos para a próxima notícia, não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante, porque só assim você não perde nenhuma notícia do nosso Flusão. Bora para a notícia. E o Milan? Zagueiro é o único reforço que não estreou. Zubeldia defende utilização gradual. Dos 6 reforços contratados pelo Fluminense, 5 entraram em campo. 2 deles, o atacante Castilho e o volante Alisson, estrearam na vitória por 2-0 contra o Remo, na última quinta-feira pelo Brasileirão, entrando no segundo tempo. Agora falta apenas Milan.
O zagueiro foi contratado do Nacional do Uruguai após se destacar na última temporada. Ele chegou ao clube pronto e em condições de jogo e bem fisicamente. Seu último jogo foi no dia 1º deste mês, quando enfrentou o Peñarol, pelo ex-clube. No dia seguinte, viajou para o Brasil e se apresentou ao Fluminense. O técnico Luiz Ubeldia, que identificou carência no setor defensivo e pediu a contratação de um novo zagueiro, chegou a ligar para Milan para convencê-lo a aceitar a proposta tricolor. Apesar disso, o treinador pretende utilizá-lo de forma gradual, também como maneira de gerir o elenco. Freitas e James têm sido os titulares da zaga. O argentino Freitas, inclusive, conviveu com crítica da torcida por falhas em diferentes jogos. Contra o Remo, porém, sob a pressão de um substituto imediato, teve uma das suas melhores atuações pelo Fluminense. A tendência é que Zubeldia siga promovendo mudanças de acordo com o desgaste físico do elenco, algo que neste momento não parece ser o caso de Freitas. O zagueiro, no entanto, está pendurado para o jogo deste domingo. Caso receba o 3º cartão amarelo, cumprirá suspensão automática no clássico contra o Vasco na próxima quarta-feira. Por já estar mais adaptado ao futebol brasileiro, também existe a possibilidade de a comissão técnica optar por poupar algumas peças, visando o clássico. A decisão será tomada após o treino deste sábado no CT Carlos Castilho. Essas foram as notícias do nosso Flusão. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Milan tem que ser titular no lugar do Freitas, se tem que entrar gradualmente. Não deixe de se inscrever no canal porque é muito importante, porque assim você não perde nada do nosso Flusão. Ative o sininho, compartilhe o vídeo, é nóis, valeu!